Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um programa Conecta Esportes, aqui na TV Com, canal 40 Digital e canal 22, todas as redes sociais e claro, no YouTube também, TV Com Mídias Oficial. O meu convidado de hoje é muito especial, ele já participou de Campeonato Paulista de Futebol, de Campeonato Brasileiro de Futebol e claro, da Libertadores da América. Mas ele não é jogador não. Tá aqui o meu amigo Álvaro Loureiro, jornalista esportivo. Seja muito bem-vindo aí, Álvaro, ao Conecta Esportes. Douglas, muito obrigado. Um abraço para todo mundo que está vendo a gente. Vai ser um prazer contar um pouquinho da minha trajetória aqui para vocês. Cara, que legal. A gente até estava conversando aí um pouquinho antes que eu estava vendo que você estava em Assis, mas nem sabia que você era de Assis. E até porque depois que você se formou, tudo, você morou sempre fora, né, Álvaro? Exatamente, eu me formei ali no fim de 2008, né, e logo depois eu já me mudei de Assis, fui trabalhar fora e tal, estou há 10 anos trabalhando aí, rodando pelo interior de São Paulo e recentemente estava no Rio de Janeiro também, então assim, estou há bastante tempo fora, mas sou aqui da região, eu digo que sou da região porque sou de Paraguaçu Paulista, nascido e criado em Paraguaçu, que é aqui do lado, mas desde 2005 a minha família mora aqui em Assis, então sempre que eu estou de férias ou tenho um tempinho para visitar o pessoal, eu estou aqui em Assis, então eu digo que eu tenho duas cidades no coração, né? Paraguaçu e Assis também. Que legal. E de onde que surgiu esse amor pelo jornalismo? Já é de pequeno? Como que foi isso? Cara, eu era um menino muito tímido assim na infância e ali no começo da adolescência eu acabei participando de um grupo teatral lá em Paraguaçu Paulista. Isso me ajudou a me deixar um pouco mais desinibido e começou a despertar ali um interesse por essa questão de falar em público, de mostrar um pouquinho daquilo que eu senti e tal. E aí eu vi no jornalismo essa possibilidade de trabalhar essa questão, né? Que eu tinha trabalhado no teatro e depois de poder falar em frente à câmera e acabei seguindo por esse caminho, juntamente também pelo amor que eu tenho pelo esporte. Às vezes o pessoal fala, poxa, mas você é do jornalismo esportivo e tal, você gosta mesmo de esporte? Ou eu falo, cara, eu gosto também de jornalismo, mas eu gosto mesmo é de esporte. Ah, que legal. E no esporte, o que você pratica? A gente vê hoje que você tem feito muito, que é o esporte do momento, o futevôlei, né? O que você mais gosta quando criança? Gostava de futebol? O que era o seu hobby? Ah, minha mãe conta que o brinquedo que eu mais gostava sempre foi a bola, né? Então eu sempre gostei do futebol, sempre brinquei com os amigos na rua ali, aquela coisa de criança mesmo, criada no interior aqui, a gente sabe bem como é. E sempre joguei futebol nas horas vagas, nos fins de semana. E agora, eu estava morando no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é o berço do futevôlei, né? Sempre tive vontade de jogar e me arrisquei. Faz quase 2 anos aí que eu estou tentando, né, aprender esse esporte, que é um esporte muito difícil, porém um esporte muito desafiador aí. Não é à toa que o futevôlei explodiu, é um esporte muito bacana. Inclusive, atualmente eu tinha visto lá que você participou da transmissão de um campeonato de futevôlei, né? Aliás, um dos maiores que existe no Brasil hoje, né? Exatamente, né? A convite do Anderson Aga, que é atleta e organizador do TAF, né? Um dos maiores circuitos de futevôlei que a gente tem hoje no Brasil. Então é aquela coisa, o pessoal sabe que eu gosto, eu sempre falo disso nas minhas redes sociais. E aí uniu as duas coisas, né? O jornalismo e também a paixão pelo futevôlei. Foi muito legal ter participado do TAF. Cara, que legal, que bacana. E tipo assim, você acha que o lado de você gostar muito do esporte, ele é determinante para essa sua carreira, assim? Ou tem muitos jornalistas esportivos que nem amam tanto o esporte, mas acaba tendo uma barca ali, o cara cai dentro daquilo e começa a desenrolar? Cara, eu acho que pode até acontecer do cara cair por acaso ali, né? Uma oportunidade de carreira, às vezes o cara tá sem emprego, surgiu ali uma chance e o cara vai para o jornalismo esportivo. Mas eu acho que só se mantém ali o cara que gosta realmente. O cara tem que ser raiz. Tem que ser raiz e tem que ter um amor a mais por aquilo ali. Porque o esporte, ele lida com a paixão, né? E assim, você gostar daquilo que você está fazendo, e aí eu não digo só do futebol, né? De todas as modalidades em geral. Você vai trazer aquilo para dentro da sua reportagem e vai conseguir apresentar um resultado ainda mais bacana. Com certeza, isso é legal. Ô, Álvaro, você se formou aqui em Assis, na FEMA, né? Você nem chegou a falar isso, já estou até adiantando, mas conta um pouquinho dessa fase, né? Você saiu da FEMA, como que foi a sua trajetória dentro da TV, assim, até você chegar na Fox, né? Que foi a última emissora que você estava trabalhando agora, né? Exatamente, eu comecei, né? Estudei na FEMA, como você disse, aqui em Assis. E aí o meu primeiro emprego já foi logo no 2º ano de faculdade. Surgiu uma oportunidade de trabalhar no rádio. O rádio era um veículo que eu não
havia pensado nele antes de entrar na faculdade, mas cara, é super apaixonante, assim, é um veículo que é muito bacana, te traz uma desenvoltura, te traz essa experiência, né, do ao vivo, de saber se virar em várias situações, o improviso, e isso te ajuda muito no desenvolvimento da sua profissão. Então eu trabalhei 1 ano e meio em Paraguaçu Paulista, na Rádio Marconi AM, uma das mais tradicionais da cidade. Depois eu fiz um estágio aqui no Diário de Assis, né, no Extinto Diário de Assis, o Caderno de Esportes. Trabalhei 1 ano, na época ainda tinha o Conte Assis, muito em alta no basquete, foi muito legal também ter participado esse ano no Diário. E depois eu acabei trabalhando também na Rádio Cultura de Assis. Aí eu saí, fui para a assessoria de imprensa, trabalhei na Secretaria Municipal de Educação aqui de Assis. Foi quando surgiu a oportunidade para trabalhar na Band de Prudente, na verdade na sucursal de Araçatuba. E aí eu ingressei na TV, depois disso passei pela TV Tem, algumas sedes da TV Tem, e desde 2017 eu estava no Rio de Janeiro, estava já trabalhando pela Fox. Você trabalhou um tempo em Assis, então. Sim. Tinha alguma galera que já falava assim, pô, cara, você tem talento, você vai chegar num lugar grande e tal, ou foi meio assim que despercebido? Não tem como ser despercebido, né? Um cara que chega em lugares grandes como você chegou, né? Cara, é que assim, o desenvolvimento ele vem ao longo da trajetória, né? Claro que algumas pessoas que conheciam o meu trabalho mais de perto, que viam o desenvolvimento, já falavam, cara, se você focar, você pode chegar longe, pode conseguir vagas em emissoras maiores. Mas não tem como prever lá atrás, né? Você vai ganhando essa experiência, você vai evoluindo na carreira ao longo do tempo, né? Mas algumas pessoas já diziam sim, mas ali é o amigo também, né? Você manda bem. Sempre tem um cara que acredita, que quer motivar, né? Exatamente. Mas assim, a experiência vem ao longo do tempo, né? O Álvaro, e assim, como você disse, você já rodou bastante por grandes emissoras, até mesmo aqui no interior. E qual que foi pra você? Eu sei que já foram várias celebridades, né? Quem assim que você entrevistou, já fez uma matéria, algo bem relevante assim que te marcou? Pô, eu fiz uma matéria com essa pessoa e essa pessoa foi demais, assim. Cara, eu já tive a oportunidade, a felicidade de entrevistar várias pessoas importantes assim, né, no mundo do esporte, enfim, mas sem dúvidas, quando eu entrevistei o Ronaldo Fenômeno pela primeira vez, assim, o coração bateu um pouquinho mais forte. Foi em São José do Rio Preto, ele estava participando de um evento de inauguração de uma escolinha de futebol lá na cidade, e aí tava toda aquela expectativa. Eu trabalhava pela TV Tem na época, poxa, o Ronaldo vai vir aqui e tal, e aí quando eu cheguei, o Ronaldo até hoje ele anda cercado de assessores, segurança, enfim, uma comitiva que o acompanha diariamente, e aí eu entrei numa sala, tinham muitas pessoas assim, e o pessoal, olha, você vai ter 4 minutos aí para entrevistar o Ronaldo e tal, então eu pude fazer ali umas 3 perguntas para ele, mas naquele dia o coração bateu mais forte, porque é um personagem muito importante da nossa história. E como você disse aí, você teve 4 minutos no jornalismo assim, esportivo, no auge, assim, nas emissoras que você estava. 4 minutos é um tempo considerado bom ou ruim ao lado do Ronaldo Fenômeno? É claro que para o tamanho do personagem é pouco tempo. Você gostaria de tirar muito mais coisa do Ronaldo, ficar conversando por muito mais tempo com ele, mas para a realidade de uma TV aberta, como é a realidade da TV Tem, né, que é a afiliada da Globo, 4 minutos é muita coisa. É bastante. Deu para perguntar bastante, falar bastante com ele. Ele falou bastante coisa, falou sobre o evento, né, que ele participava, falou um pouquinho sobre a carreira também, deu uns pitacos sobre o panorama atual do futebol naquele momento, no futebol brasileiro, enfim, foi um bate-papo bem legal. Depois disso eu também tive a oportunidade de entrevistá-lo outra vez, mas aí numa coletiva de imprensa, né, com outros colegas, já pela Fox, num evento em São Paulo. E depois do Ronaldo, qual seria o seu segundo colocado de ídolos aí? Acho que eu colocaria o Zico, cara. O Zico? O Zico é um cara, um ídolo muito grande da história do Flamengo, Sim. Um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro, que eu também tive a oportunidade de entrevistar. Um evento também dividindo aí, né, a tarefa com outros colegas, mas só de estar perto do Zico era muito legal. Nossa, e teve alguém que você pensava que gostaria muito de entrevistar e não conseguiu, não teve a oportunidade, ou algum ídolo, ou realmente alguém que seria uma pessoa ia estar no Brasil nesse dia, você queria muito, não conseguiu, não sei, algum fato assim?
Cara, eu acho que como todo amante de futebol, assim, como todo jornalista esportivo, eu gostaria de ter entrevistado o Pelé, cara. Pelé. Eu queria entrevistar o Pelé. Mas você chegou a tentar alguma coisa ou não surgiu oportunidade? Não tive oportunidade, mas seria um entrevistado assim pra colocar ali aquela... Sensacional. Um cheque assim, tipo, entrevistei o rei do futebol. Fazer sabe? o quadro com a foto, fazer tudo. Exatamente. Pro Pelé eu vou pedir foto, Nossa, pode ter certeza. Cara, que da hora. Ô Álvaro, a gente sabe que quando você é numa emissora grande, faz muitas entradas ao vivo, ou até mesmo as próprias gravações, tudo. Mas você já passou algum apuro ao vivo? Já teve alguma situação assim que você fala, pô, essa aqui foi foda? Cara, tem até no meu Instagram tem esse trechinho, né? Eu tava fazendo o embarque do Flamengo para Lima, para a final da Libertadores de 2019. E a torcida do Flamengo vivia aquela sensação de quebrar um jejum de Libertadores depois de 38 anos. O Flamengo foi campeão em 81. Desde então vivia um jejum na Libertadores, né, que é a obsessão de todos os times brasileiros. E o Flamengo chegava naquela decisão contra o River Plate. Então a torcida do Flamengo, que é gigantesca, ela estava em êxtase. E a gente foi fazer o embarque da torcida do Flamengo e todo mundo, aeroporto lotado, todo um esquema especial montado para garantir a segurança dos torcedores. E eu fui fazer uma entrada ao vivo lá no meio da galera. Inclusive tem esse momento registrado no meu Instagram. E aí quando eu tava lá, minutos antes de fazer a entrada ao vivo, eu combinei com os caras. Falei, olha, me deixa falar alguns segundos e aí depois vocês invadem, gritando, porque eu sabia que a galera ia invadir. Mas cara, quando o apresentador me chama, que eu começo a falar, começo a dar o boa tarde, a galera já invade, eu não consigo falar quase nada, falo 2 frases e tenho que devolver, porque é impossível de falar. Então assim, é um fato curioso, sabe? Que você tá lá no meio da massa, no meio da galera e tendo que fazer o seu trabalho, mas é difícil controlar a massa nessa hora. Mais uma vez, boa tarde para você. Tô aqui no meio da galera. O pessoal tá aqui esperando a chegada do ônibus que já saiu do Ninho do Urubu. E esse é o clima, Calheiros. Essa é a animação. Volto com vocês por aí. Então uma galera muito grande ali, o time numa fase muito boa, para ser campeão, difícil controlar o pessoal. E no momento desse você tem que pensar rápido, pô, vou devolver pros caras e sei lá. Quando eu vi que não teria condições de continuar com a entrada ao vivo, de passar as informações que eu queria passar, eu já devolvi logo, a gente já fica com aquela imagem da galera pulando ali, é melhor para evitar outras situações. E tem uma situação que eu vi no seu Instagram também, na Granja Comari, que os caras até zoaram você, o Benja, né, os caras lá. Dá pra colocar de novo esse trecho? O Álvaro Loureiro tá lá na granja. Apreciar, né? O Álvaro Loureiro tá na Granja Comari, com medo do ganso e olhando feio pro ganso. Não é o ganso do Fluminense, não. Tem aí? Põe aí. Ele tá... Ó. Lá. Alô, alô, alô. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ô, bicho, tem um ganso bolado aqui, mano. Não, é sério, ele encara e tá fazendo barulho aqui, mano, querendo me pegar. Eu tô querendo pegar ele, ó. Aí, ó. Uma pescoçada na água, mano. Era um ganso? Cara, é um ganso. Um ganso. Inclusive, o nome do ganso era Negueba. Porque lá na Granja Comari são vários lagos ali, né? Então tem muitos gansos. E a gente estava se preparando para entrar ao vivo. Ali faltavam alguns minutos ainda para a entrada ao vivo. E eu estava me preparando, tanto que eu tô falando com a equipe ali. Falei, pô, vamos ajeitar aqui, vamos ajeitar ali. E eu percebi que o Negueba estava logo atrás de mim. E o Negueba era bravo, cara. O ganso é bravo, assim. A galera assiste o vídeo, fica dando risada e tal. Mas é um bicho muito bravo. E eu tava comentando com a equipe ali e tal. E aquilo ali foi fora do ar. Mas o pessoal do Benja, do Fox Sports... Os caras já armaram. A hora que os caras viram aquilo ali, já cortaram aquele trecho e colocaram na abertura do programa. Aí viralizou, não teve Nossa. jeito. A pessoa que vê não tem noção ali do momento, mas tava tenso ali, tava com medo realmente do ganso. Exatamente, porque o meu medo não era especificamente do ganso. Meu medo era eu entrar ao vivo... E ele atrapalhar ali. Passar ali, tentar atacar, ou me atacar, aí ou ia virar meme. O pessoal da equipe, aí ia virar meme. Seria histórico. Caraca. Já teve algum perrengue que você passou atrás de alguma entrevista, atrás de... Tipo assim, fala, pô, essa eu tive que ralar pra conseguir uma matéria, pra conseguir entrar ao vivo, alguma coisa assim? Olha, geralmente a gente
tem essa missão de tentar fazer com que as coisas deem certo ali, né, no ao vivo, né? O ao vivo é sempre muito complicado porque, como você disse, tudo pode acontecer. Mas o nosso compromisso é tentar fazer com que a coisa chegue redondinha, que a informação chegue do outro lado. Não me lembro de um perrengue muito grande, né? A não ser essa questão de multidões, aí teve essa questão do Ganso que você lembrou bem. Mas não lembro de um perrengue tão grande não. A gente geralmente dá certo no final. E você tem algum time de coração ou não? Cara, eu tenho, mas não revelo publicamente, porque o pessoal às vezes vira polêmica, pega um pouco no pé. A partir do momento que você diz o seu time do coração, todas as opiniões que você dá são condicionadas. O pessoal, pô, você falou isso porque você torce pro time X, você falou aquilo porque o seu time do coração é esse. Então eu tenho meu time do coração, mas eu sempre falo. É o Esporte Clube Paraguaçuense, o Assisense, o Vossen, Vila Operária, Clube Esporte Mariano. Esses times aí são os times que eu torço. Até na última entrevista nossa aqui com o Augusto, que é o gerente de futebol do Vossen, que chegou essa semana passada, o pessoal sabe que eu sou corintiano. A gente foi falar do Brasileirão, tal, que tá essa bagunça aí que ninguém quer levantar a taça e tal. Então, e eu falei, pô, o São Paulo merecia levar o título, mas ultimamente tem feito jogos muito, assim, aquela jogada que eles tinham de sair tocando a bola, que o Diniz pedia tanto, acabou tendo erros, nervosismo, e foi depois que o meu Corinthians desbancou o São Paulo que isso aconteceu. Só que não é porque eu sou corintiano, isso realmente aconteceu. O Corinthians desbancou o São Paulo e o Luciano machucou. Qual que é a sua análise em relação a essa fase de São Paulo? Cara, pra mim, você matou a charada na última frase. O Luciano machucou. Ele era o cara que estava levando o São Paulo, né? O Diniz, ele não tem um grande elenco na mão. Tanto que ele conseguiu pinçar algumas peças das categorias de base e fazer com que esses jogadores fossem importantes durante a temporada. Então a gente pode citar aí o caso do Igor Gomes, do Gabriel Sara, do próprio Luan, que ele trouxe novamente para o time. Para mim foi isso que acertou o time do São Paulo naquela boa fase, ter um cara de contenção ali e não ser um time tão vulnerável, né, na parte defensiva. Só que ele achou o time. O São Paulo não tem um elenco, tem um time. E aí quando ele perde uma peça importante como o Luciano, você percebe que o time agoniza, porque não consegue suprir essa ausência. E aí o São Paulo não consegue jogar bem e acho difícil se manter na ponta até o fim do campeonato. Já encolheu bem a distância, tá 1 ponto só o Inter. E o Inter acho que com um jogo a menos ainda, né? O Inter tem o mesmo número de jogos do São Paulo. Outros times têm jogos a menos, né? Atlético baixo, Mineiro, né? Palmeiras. Acho que o Palmeiras também, né? Exatamente. E o Palmeiras ontem meteu 4-0. Você assistiu o jogo ou não? Assisti o jogo, foi realmente uma atuação especial do Palmeiras. Né? Foi um massacre, cara. Foi um massacre no Coringão. Eu esperava mais do meu Corinthians ontem. Até eu vi que no seu Instagram, a gente falou aí de São Paulo e de Diniz, você fez um comentário em relação ao fato que aconteceu do Diniz com o Tietê, né? O que você pensou dessa situação? Tipo, no meu ver da situação, o futebol ele é isso, acontece muito disso. É que nem sempre tem essa calmaria de estádio com microfones para pegar o que o treinador está falando. Mas o treinador está ciente dessa calmaria e poderia não ter falado dessa maneira também, né? Qual que é a sua análise disso? Cara, eu acho que a gente tem que considerar esse fato do futebol ser um esporte de contato, tá todo mundo ali de cabeça quente. Você não vai conseguir pedir pro cara, pô, por favor, volta para marcar aqui, por obséquio, passe a bola pro seu companheiro. Não é assim, a gente sabe que isso não vai acontecer. Mas eu acho que o Diniz dá uma exagerada. Ele forçou, né? Forçou e ele usa termos que podem expor o jogador, como ingrato, perninha, chamar o cara perninha. de perna, de mascarado. Então ele acaba expondo o jogador. Eu acho que aí é até diferente de quando o cara xinga o jogador. Volta aqui! Toca essa... É diferente. Ali ele expôs, ele trouxe termos ali que eu acho que acabou expondo uma relação que não precisava. E aí ele traz uma pressão ainda maior para o vestiário, pode acontecer de um jogador não aceitar muito bem aquela situação e criar uma situação ainda mais complicada para o clube. Esse foi ainda, inclusive, até faltou eu citar na minha análise, um dos outros fatos negativos que aconteceu com o São Paulo nessa fase agora que vem tendo uma queda de rendimento, né? Teve a questão de perder para o Corinthians, de perder o Luciano no mesmo jogo e de logo na sequência ali, depois de 2, 3 jogos, ter essa situação do Diniz com o Tietê, que ficou aquela polêmica, imprensa, todo mundo falando, questionando e com razão, a imprensa tem mais que falar mesmo, porque foi uma situação muito forte, muito forçada
E como você disse, passou até dos limites de algo mais assim desrespeitoso de campo. Foi algo muito pessoal, muito falando do cara, né? Perninha, tal, ingrato, né? Então, deu a entender, pô, o Tietê deve pro Diniz alguma coisa, né? Se eu não me engano, os dois acho que passaram juntos pelo Audax, né? O Osasco Audax, exatamente, né? Naquela época que eles fizeram uma boa campanha. O Tietê estoura exatamente naquele time do Audax que era... Foi pro Palmeiras, né? O Tietê. Exatamente. Se a gente analisar a fase dos times que disputam o título, você pega o Inter aí com 6 vitórias seguidas, então o Inter vem muito confiante e os dois vão se encontrar agora, inclusive, então nossa, vai ser direto agora. Vai ser um jogaço, exatamente. E você, como disse que não pode ter não gosta de expressar a sua opinião quanto ao seu time de coração, mas você pode expressar a sua opinião quanto ao seu palpite para campeão brasileiro? Cara... Mesmo que seja difícil ter um palpite, na verdade, né? Eu até palpitaria, mas assim, é difícil, cara. É difícil tá muito porque, apertado. como você disse, os times estão oscilando muito ainda. Você tem o São Paulo como líder, que está em viés de baixa. Oscilando demais, perdeu a gordura que tinha. O Inter, que é o segundo colocado, está em boa fase, mas o Inter desperta ainda a desconfiança de muita gente, né? Será que esse Inter vai mesmo até o final do campeonato brigar para ser campeão? O Atlético, para mim, é o melhor dos três, é o que tem melhor elenco dos três, tem um grande treinador, o Sampaoli, mas também é muito vulnerável defensivamente, o Atlético Mineiro. E aí você tem, para mim, os dois times mais fortes do campeonato, o Palmeiras e o Flamengo, vindo ainda com chances de título. Mas o Palmeiras ainda, dividindo atenções. 3 chances de título. Entre Libertadores, Copa do Brasil. Entre Copa do Brasil e o Flamengo só tem o Brasileirão pela frente. Sim. O Flamengo sim pode se concentrar só no Brasileirão. Eu acho que o Rogério Ceni está ajudando um pouquinho o São Paulo. O pessoal fala que ele não consegue ganhar do São Paulo. Rapaz! Então, cara, é muito difícil. Eu, assim, pensando, eu não sei em quem apostar. Sinceramente, não sei em quem apostar. Eu acho que a disputa está em aberto e tem pelo menos 5 times com chance de ser campeão. Caraca, 5 times. É verdade. E essa é a realidade da tabela. É o que tem ali, o que apresenta. A gente pode chutar em algum, mas não tem nenhum que, logicamente, a gente fala, é esse que vai ser. Não tem como. Não é porque a gente não quer. Exatamente, é muito difícil porque está muito em aberto. Seria realmente um chute, só um palpite, não é uma tendência. Se você procurar uma tendência no campeonato, o que o campeonato está dizendo em relação ao favorito, ao título, não existe. Não existe um favorito hoje. Pessoal, a gente vai para um rápido comercial aí, acompanhe todos os nossos patrocinadores e daqui a pouquinho eu continuo aqui com Álvaro Loureiro. Ô Álvaro, voltamos aqui. Eu queria que você comentasse um pouquinho. Você trabalhou em grandes emissoras. Teve algum parceiro de trabalho, assim, independente do cara ser conhecido ou não, alguém que ficou assim registrado, e o cara virou seu amigaço mesmo, assim, que você mantém contato, assim? Cara, tem vários amigos assim, e principalmente os cinegrafistas, cara. Eu geralmente construí relações muito legais com os caras que trabalharam comigo assim, e que estavam do lado de lá da câmera, né? Porque isso é uma profissão, às vezes o pessoal que assiste, né, que está em casa, que acompanha o resultado final, não imagina o quão difícil é para a gente levar essas informações. Você passa muito perrengue, muito tempo em porta de estádio, muito tempo em sala de entrevista coletiva, então você fica muito tempo ali, até longe da sua família, e passa mais tempo com aquele cara que está ali trabalhando com você do que com a galera da sua família. Então assim, eu construí relações muito bacanas com os meus cinegrafistas. Desde a época de Araçatuba, quando eu trabalhei pela Band, passando pelos cinegrafistas da TV Tem também, e agora, mais recentemente, o pessoal da Fox lá do Rio de Janeiro. Tenho uma amizade assim, com vários dos meus cinegrafistas. É até difícil citar um nome aqui, porque são muitos mesmo. E se não... Essa questão até que você citou aí, se você não tiver uma parceria com os caras, fica difícil trabalhar, né? Porque são as pessoas que estão no seu dia a dia, né? Exatamente, que faz parte ali do que vai te ajudar, né? Que vai transformar o seu dia num dia bom ou num dia ruim, num dia fácil ou num dia difícil. Então você manter esse clima, um clima agradável, é essencial para que você consiga apresentar um bom trabalho. Eu tenho aqui, ó, eu coloquei a caixinha de perguntas lá no Conecta, né? E teve uma galerinha que fez algumas perguntas aqui. Inclusive eu acredito que ele trabalhou na Fox com você.
É o Sirlei Soares. Sirlei Soares. Ele trabalhava com você lá? Exatamente, o Sirlei é auxiliar de externa, né? Então ele era um cara que estava sempre com a gente nesses perrengues que eu acabei de comentar aqui, de esperar jogador em sala de entrevista coletiva, esperar o jogo terminar, esperar a torcida ir embora do estádio para que a gente também possa ir, enfim, é um cara muito parceiro. E vamos aproveitar aqui então e vamos ler aqui a pergunta do Sirlei pro Álvaro, né? É uma... Ô, louco, o cara mandou aqui uma pergunta polêmica aqui, hein, Álvaro? Você consegue imaginar o que ele perguntou ou não? Não consigo imaginar. É que tem muitas coisas que ele pode ter perguntado, né? Tem bastante coisa, cara. Mas, ó, ele fez uma pergunta que é pra você, não é pra mim, hein, ó. É verdade que ele era considerado o galã da Fox? Não, os caras estão... Não. Esse posto não era meu. Preciso responder essa pergunta com sinceridade. Tinham outros caras lá que ocupavam esse posto, viu? Isso não é verdade. Isso não é verdade. Não então, é verdade. Aí, Sirlei, é mentira aí, segundo o próprio Álvaro. É fake news. Ó, a gente teve outra aqui do Jeremias Vieira. Jeremias Vieira aqui, ele mandou: Álvaro, o que você está achando do projeto do Atlético Mineiro para os próximos anos? Cara, pelo que a gente acompanha nas entrevistas, enfim, no que é passado, né, em relação ao projeto do Atlético Mineiro, é um projeto a longo prazo. E sempre a gente pede esse tipo de projeto no futebol, né? Porque o futebol brasileiro, muitas vezes, as decisões são tomadas em função do resultado. Ah, se ganhou tá bom. No calor da emoção, né? Se ganhou tá tudo certo, se perdeu tá tudo errado, manda todo mundo embora. Então acho que os times têm que começar a pensar a longo prazo, a apostar realmente em projeto. Eu sempre digo a palavra convicção. Os times grandes do Brasil têm que ter mais convicção no trabalho, escolher uma filosofia de jogo e apostar naquela filosofia de jogo. Ao que parece, o Atlético está apostando nesse tipo de trabalho, é um trabalho com convicção. Eu já tenho visto muitas reportagens dizendo que eles querem renovar o contrato do Sampaoli, sendo campeão brasileiro ou não, e para mim esse é o caminho para um projeto de sucesso, para um projeto vitorioso. Não à toa o Grêmio está aí conquistando títulos todos os anos, porque vem mantendo esse trabalho do Renato Portaluppi. Enfim, eu acho que é um projeto que pode despertar muita esperança aí no torcedor do Atlético. E o Atlético vem bem, né? O Atlético vem bem no Campeonato Brasileiro também. E a gente até falando um pouco mais, entrando a fundo nesse assunto, aconteceu recentemente aí a questão do Vanderlei Luxemburgo. Por quê? O Vanderlei estava no Palmeiras e o pessoal questionou, mas por que você não deu certo no Palmeiras e tal? E eu vi esses dias uma entrevista dele, eu me dei bem no Palmeiras, eu dei certo. Acontece que os dirigentes decidiram por não me segurar, porque aí ele citou alguns treinadores, no caso do Tite, ele teve uma fase muito ruim no Corinthians, só que o André segurou ele. O Carille teve fase ruim, mas seguraram ele. E no Palmeiras ele sentiu que não seguraram ele. Ele sentiu essa questão, que foi até o que você falou, do calor da emoção. O futebol brasileiro tá isso, os clubes grandes tá isso. O cara perdeu 3 jogos, tchau, não dá. Então, e a gente viu depois, assim, ele citou, o Tite perdeu tantos jogos, tal, e depois campeão da Libertadores, campeão mundial, e o André segurou ele. Então, ele até falou, né, que sentiu falta da diretoria, talvez ter segurado ele nesse Palmeiras, que agora tá com o Abel Ferreira lá e vem muito bem também, e não tem nem o que falar agora do atual Palmeiras. Na minha opinião, o Palmeiras tem o melhor elenco do Brasil hoje, não sei na sua opinião, assim, o que você acha? Um dos melhores, com certeza, né? A gente pode você tem algum outro que você acha que Acho que o Flamengo talvez. O Flamengo tá forte também. O Flamengo talvez tenha um elenco. É que o Palmeiras, além dos jogadores que contratou recentemente, né? Tem os meninos da base voando, né? Então, se você colocar essa molecada que tá voando... conjunto da obra ali que é muito bom, né? o elenco do Palmeiras, mas com certeza, tá? O Palmeiras é o primeiro ou o segundo melhor elenco do Brasil, certamente. É claro que a gente está falando aqui de futuro. Às vezes você, se trocar vai ser melhor ou se manter o técnico vai ser melhor. A convicção ela é importante. Você ter convicção de, olha, a gente quer um futebol vistoso, a gente vai contratar o Sampaoli. Então, independentemente do resultado que venha nesse primeiro ano de projeto, você tem que ter a convicção de que você contratou um cara, você quer que o time jogue daquela forma e ganhando os primeiros campeonatos ou não, você tem que manter esse pensamento. Sim. O Luxemburgo tem razão quando ele diz que a diretoria não teve essa convicção, porque ele deixa o Palmeiras campeão paulista, com uma das melhores campanhas na primeira fase da Libertadores. Agora,
ele também dava algumas entrevistas que para mim era um tiro no pé. Ele dizia que o elenco do Palmeiras não era bom, ele dizia que o elenco do Palmeiras era muito curto. E com o mesmo elenco, sem contratações, o Abel Ferreira está fazendo o que está fazendo aí, levando o Palmeiras à final da Copa do Brasil, da Libertadores. Disputando no Brasileirão. Disputando o Brasileirão. Então, assim, os resultados do Luxemburgo eram bons, mas o rendimento do time em campo não era bom. E aí, para mim, faltou convicção. Quando? Quando demitiram? Não, quando contrataram. Quando contrataram o Luxemburgo, já não tinham convicção no trabalho dele, porque os resultados foram bons e mesmo assim ele foi demitido. É verdade. Então aí é que está a falta da convicção. Álvaro, eu vejo você fazendo essa análise, expressando a sua opinião, tudo, e eu vou até dar um spoiler pro pessoal de casa aí, nem sei se eu posso, mas você está pensando em montar um canal no YouTube realmente para esses assuntos, para comentários de jogo, pós-jogo, né? Como é que tá essa ideia aí? É um projeto ainda, né? Mas já podemos falar assim, porque vai acontecer. Eu tenho uma relação muito legal com os torcedores, né? Com o pessoal que acompanha o futebol, que acompanha o meu trabalho nas redes sociais. E eu quero criar esse canal para que a gente tenha mais espaço até para comentar jogos, até mais espaço para debate também, para que eles possam falar, mandar perguntas, mandar opinião. Então em breve eu vou começar a divulgar nas minhas redes sociais aí o canal no YouTube. Vai ser mais um espaço para a gente interagir, é o que eu acho muito legal, assim, essa interação, dar voz para o pessoal também que gosta de falar de futebol, também expressar a sua opinião, vai ser muito legal. A sua intenção em relação a esse canal é poder falar de esporte em geral ou focar no futebol? Esportes em geral. Quero falar sobre tudo, quero trazer comentários. É claro que o futebol vai ocupar um grande espaço. Mas talvez teremos Olimpíadas esse ano, né? Exatamente. Então, assim, tem muita coisa que eu quero fazer, comentários, entrevistas, e nesse espaço das entrevistas a gente pode trazer grandes nomes do esporte, enfim, tanto do futebol como de outras modalidades. Como você também. até citou as próprias entrevistas online, virtuais, agora que virou realidade, né? A gente vê as televisões aí, as emissoras grandes, passando lá o cara numa tela com o celularzinho, hoje em dia virou realidade isso, né? Exatamente, a gente tem que aproveitar aquilo que a tecnologia nos proporciona hoje. Hoje a tecnologia, com o avanço, né, proporciona que a gente faça uma entrevista à distância com qualidade muito boa. Então vamos aproveitar isso e a pandemia deixa esse legado também, né, de que a gente pode não pensar nessa limitação de distância e tal e continuar produzindo bons conteúdos. E não posso deixar passar em branco, eu tinha até te perguntado que se você pretendia voltar para alguma emissora agora, né? E aí rolou esse papo do YouTube, né? Exatamente. E até queria que você desse sua resposta pro pessoal de casa, a galera que acompanha, né? Que quer saber, e o Álvaro agora? Então, depois que eu deixei a Fox, né, no fim do ano passado, até foi uma decisão pessoal ficar um pouco mais próximo da família, voltar para minha cidade natal e tal, e dar andamento nesses projetos que eu não podia antes, até por força de contratos também, não podia desenvolver esse tipo de projeto, canal no YouTube, enfim, por conta da cessão da imagem, havia alguns impedimentos no contrato. Então agora eu vou aproveitar para colocar todas essas ideias que não podiam ser realizadas antes em prática. Legal. E na Fox, na Globo ou na Band, igual você falou assim, essas relações de contrato, tinha alguma coisa assim que era, fora do normal, você fala, eu não posso fazer isso, eu não posso expressar minha opinião quanto a tal assunto, assim, tinha alguma coisa forte de contrato? Não tinha nada, assim, muito específico, mas a gente sempre teve que tomar cuidados, né? Você tem que, além de tomar cuidado com aquilo que você fala, por ser uma pessoa pública que está ali sempre com o rosto na frente da câmera, você tem que pensar também na filosofia da empresa para a qual você trabalha. Então você não pode emitir qualquer tipo de opinião, porque aquilo pode acabar trazendo algum problema para você no futuro. Então, assim, não tinha nenhum impedimento claro em contrato. Óbvio que eu não podia usar a minha imagem, por exemplo, para produzir um canal no YouTube. Eu era impedido de utilizar a minha imagem para isso, porque a minha imagem era cedida à empresa para a qual eu trabalhava. Mas você sempre tinha que tomar um pouquinho de cuidado com as opiniões que você daria em rede social, enfim, é sempre um terreno de areia movediça ali, tem que tomar um cuidado muito grande. Eu imagino. Agora vamos para a parte principal, não é a principal, mas assim, talvez a mais polêmica, ou a que vocês mais aguardam aí, o pessoal que tem acompanhado nesses últimos meses aí, tudo o que aconteceu em relação à Fox. Álvaro, queria que você falasse para o pessoal
como que foi esse fim da Fox, o que aconteceu com a Fox. A gente viu muitas pessoas que trabalhavam na Fox expressando suas opiniões em redes sociais. Eu vi um vídeo muito bacana que o Ben já postou, ele falando que triste ver um canal como esse acabar. Como que foi esse fim da Fox, você que viveu lá, que estava lá? Na verdade já era algo que se arrastava há algum tempo, né? A Fox ela acabou sendo vendida para a Disney e a Disney já era dona da ESPN, que é uma empresa do mesmo ramo, uma concorrente direta da Fox. E aí o CAD, que é o órgão que regulamenta isso no Brasil, acabou entrando no caso e disse, olha, vocês não podem ficar com 2 empresas do mesmo ramo. E aí a Fox teria que ser vendida, né? Foi colocada à venda e, enfim, apareceram alguns interessados, as informações que a gente recebia, mas não houve a concretização dessa venda. E como não houve a venda, teve que haver a fusão entre as 2 empresas. E aí optou-se pela manutenção da ESPN. E aí onde vem a insatisfação de muitas pessoas, porque a Fox ela apresentava resultados de audiência maiores do que a ESPN. Mas foi uma opção da Disney manter a ESPN e a Fox vai sair do ar, né? A previsão é de que saia do ar no começo de 2022. Triste, né? É um triste fim de um dos maiores e melhores canais esportivos que a gente estava acompanhando hoje aqui no Brasil. A gente sempre fala, a Fox durou 9 anos ao todo, né? Com esse último ano que vai ficar no ar, serão acho que quase 10 anos aí de atuação no Brasil e conseguiu se colocar num patamar de disputa com o Sport TV, que é o principal canal do ramo. Então, assim, foi um canal de muito sucesso, né? Que infelizmente vai deixar de atuar aqui no Brasil. Não, uma pena mesmo. Eu acompanhava muito a Fox, vi várias reportagens, as matérias, era tudo muito bacana. Era um canal que respirava realmente o esporte, que demonstrava o amor pelo esporte. Eu via que as pessoas, os repórteres, os apresentadores brilhavam o olho para falar de esporte, independente do esporte que fosse. Era muito bacana acompanhar a galera da Fox. Até no começo da nossa entrevista aqui eu falei que você já participou de Paulistão, transmissões ou matérias de Paulistão, Brasileirão, Libertadores. Qual desses campeonatos assim tem um significado maior? Ou até outros, acho que Copa América, talvez você participou também? Não, Copa América sim. Então, sim. Qual teve assim, você sentiu mais o calor da emoção e tal? Porque que nem eu já fui no estádio assistir jogos de Paulistão, Brasileirão, Libertadores. E eu falo, pô cara, você vê um jogo de Libertadores, parece outro ambiente, outro estádio, outro lugar, nem parece que é a mesma rotina de um Paulistão. Então assim, teve algum trabalho que você fez, você fala, pô, pra mim fazer, sei lá, Libertadores era sensacional. Cara, a Libertadores tem uma aura especial, assim, né? Porque é a grande obsessão dos clubes brasileiros, é um campeonato internacional, então, assim, sempre foi muito especial fazer Libertadores. Eu me lembro muito daquele jogo em que o Flamengo goleou o Grêmio por 5-1 no Maracanã, eu estava lá. Então, assim, são jogos memoráveis, a Libertadores sempre trouxe essa aura pra gente. Mas um jogo que me marcou bastante também foi pela Copa América, que você citou. Em Salvador eu acompanhei o jogo entre Argentina e Colômbia. Então assim, você vê ali argentinos, colombianos, povos diferentes, né, com culturas diferentes da nossa, vindo para o nosso país para acompanhar um jogo, uma competição continental, é muito legal, é algo que marca bastante. Antes da gente finalizar, Álvaro, eu acompanhei também que você chegou a fazer algumas corridinhas. Eu sou do atletismo, não podia deixar de perguntar para você disso. E aí, é atleta mesmo, participa das corridas ou não? É só aquela fotinha do Insta? Não, eu treinava, agora tô parado com a corrida, mas antes eu treinava regularmente, já estava treinando ali 11, 12 quilômetros, estava indo numa base bem legal de treinamento. Assim. Eu estava me preparando para São Silvestre, né, que são 15 quilômetros. Mas acabei não correndo por outros compromissos, acabei não participando da prova. E depois o futevôlei acabou entrando na minha vida, então agora eu estou mais dedicado ao futevôlei e não estou treinando corrida atualmente. Tem suas particularidades do esporte, né? A corrida de rua, né? O atletismo é um esporte mais solitário, por mais que você tenha um grupo, depende muito ali da sua força de vontade, pô, deixa eu amarrar meu tênis e ir lá. Agora o futevôlei, pá, já tem uma bolinha, tem uma distração, tem a galera da resenha depois. O futevôlei eu sempre digo que acaba sendo um esporte muito lúdico, né? Você faz um exercício que é um exercício complicado, na areia, desgastante, e acaba nem percebendo que está se esforçando tanto. Então por isso é um esporte que chama muita atenção das pessoas. Na corrida ali é mais solitário, como você diz, exige mais o foco do atleta, né, para que a prática esportiva.
E até mesmo para você que está acompanhando a gente aqui, independente do esporte, né, é importante que vocês pratiquem, desde a corrida, o futevôlei, o futebol, natação, porque ainda mais nos tempos que a gente vem vivendo aí, é bom manter a imunidade bacana, é bom se cuidar, porque não tá brincadeira e que você faça o esporte que você gosta. Assim como nos últimos tempos, assim, acredito que a corrida de rua foi o esporte que andou crescendo muito no Brasil, no mundo. Foi um dos esportes que mais cresceu, foi a corrida de rua, até mesmo através da própria São Silvestre, as provas de interior. Toda cidade que você vai hoje, assim, pelo menos antes da pandemia, tem eventos de corrida, basicamente. O pessoal organiza muita corrida e o importante é que vocês estejam participando. Ô Álvaro, a última vez que veio o nosso parceiro Augusto César aqui, não sei se você conhece o radialista aqui de Assis, Augusto César, ele que transmite os jogos da Vossen, Assisense, transmitia o Conte Assis, talvez na época que você era do jornal, e ele fez aqui uma apresentação tal, ele narrou um gol do Leandro pelo Santos, ele simulou e narrou um gol do Leandro. Eu queria que você demonstrasse seu trabalho pessoal de casa, simulasse aqui uma apresentação de alguma entrevista, não sei, aí vai no improviso, vou jogar na sua mão, você... Uma abertura, faz uma abertura do Conecta, aí não sei, do seu canal que vai ter no YouTube, para o pessoal ver como que é uma atuação de Álvaro Loureiro. Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui conectando mais uma vez com você. Eu estou aqui ao lado do Douglas Mendes, meu parceiro, hoje vai conversar com a gente e vai divulgar o meu canal no YouTube, o canal do Álvaro Loureiro. Por favor, Douglas, divulgue pra galera. Pessoal, vem aí muita novidade para vocês, o canal do Álvaro Loureiro, com muito do esporte aí, todas as notícias, o antes e o pós de todos os jogos, de todas as notícias do futebol e, claro, do esporte em geral. Fiquem ligados, em breve aí muitas novidades para vocês e, claro, se inscrevam no canal dele, ativa o sininho lá para receber as notificações. E vai ser Álvaro Loureiro oficial? Como na vai ter resenha com Álvaro Loureiro. Na resenha com Álvaro Loureiro. Essa vocês não podem perder, hein? Fiquem ligados. Álvaro, obrigado. Valeu, foi um prazer receber você aqui. E agora que eu sei que você vai estar em Assis aí, as portas do Conecta Esportes estão sempre abertas para você passar por aqui, trazer notícias também, participar com a gente e fazer um bate-papo bacana igual foi o de hoje. Douglas, cara, eu quero agradecer aí pela oportunidade, agradecer quem acompanhou a entrevista também. E é isso, estaremos em Assis, sempre em contato aí. Foi muito bacana bater esse papo e falar um pouquinho da minha trajetória. Muito obrigado, um grande abraço para todo mundo. É isso aí, valeu pessoal, obrigado a vocês que acompanharam a gente até agora aí, fiquem ligados no Conecta Esportes, sigam também aqui o nosso canal, se inscrevam no canal, ativem o sininho aí para vocês ficar por dentro de tudo, você que está acompanhando na TV também, um forte abraço da galera aqui do Conecta Esportes e até a próxima, valeu!